Noite, Daniela. Boa noite, Cleide. Boa noite, comunidade Cosmic Power. Boa noite, Débora. Boa noite a todos os presentes aqui. Cleide, grata pelo apoio sempre. E aí, pessoal, animados com o nosso encontro? Deixa eu ver o sorriso aqui, hein, gente? Quem que tá aí todo sorridente? Que a gente vai poder Gente, eu intercalar. acho que lá para o sul, Débora, deve ter chegado o frio, porque tá todo mundo enrolado. A É, Maria lá de Curitiba, o Ademir todo enrolado também. Aqui não chegou ainda não, tá? Aqui no Planalto Central. em Minas também tá quentinho ainda. Mas tá sim, deu geada lá na região de Santa Catarina, né? Mostrou aqui. Uau. Enfim. Vamos todos ligar as câmeras para que a gente possa realmente se ver, está totalmente aqui presente. A gente cuida que o nosso espaço seja só nosso, que ninguém nos incomode agora, né? Fechamos as portas, ficamos quietinhos no nosso canto, e aí sim a gente aproveita a nossa noite hoje com o Cosmic, né? Vamos ver quem está aqui conosco, quem está aqui a primeira vez? Alguém está aqui a primeira vez? Só levantar a mãozinha assim, ou eletrônica, ou no saudar. Tem alguém que tá pela primeira vez? Cleide, está vendo alguém? Não, não tem. Não, não tem amiga. Ok. Então, nossa leitura de hoje, quem gostaria de nos Bom, ajudar com a leitura? a gente precisa de 4 leitores, Débora, Uhum. e porque vão ser 4 páginas, é um texto um pouquinho mais longo, e eu vou colocar aqui. Tá aí, Esse tem. pessoal, no chat, tá? Primeira e segunda edição, as páginas, já tá aí no chat direitinho. Quem se habilita? Levanta a mãozinha para nós. É um texto muito lindo. Ademir, ótimo. Maravilha, Alma. Alba. Quem mais? O Vanderlei e a esposa. Ela também quer também ler? Pronto, o Vanderlei e a esposa. Ótimo, já temos 4, professora Débora. Ótimo. Então, vamos distribuir a leitura aí, Daniela. Vamos. Olha, vejam lá no chat, tá? Página 164 ou na segunda edição, ou 169 na primeira. O Cosmic Power, o processo instantâneo. Então, Ademir, vou pedir para você ler a primeira página, tá? Você está com a segunda ou com a primeira edição, Ademir? Com a primeira? Então, você vai ler até. Deixa eu só pegar aqui, que agora a gente tem esse complicador, que tem os 3 primeiros parágrafos termina em eficácia da respiração consciente. É isso que está aí para você, Ademir? Tá. E aí, depois, Alba, você está com a primeira ou com a segunda? Com a primeira ou com a segunda? Só fazer assim com a mão. Ok, com a primeira. Então, você vai pegar a página 170, por favor. Aí tem na pele até a outra página, tá vendo? Na pele vai até outra página em servem de antidepressivo, tá bom? Eu só tenho que ver qual que é a emenda aqui no. Isso, no final da página 165 na segunda edição, tá em antidepressivos, tá? E aí, depois, Vanderlei, você continua. Na minha experiência. Você está com a primeira ou com a segunda, Vanderlei? Com a primeira também. Ótimo. Na minha experiência, e vai até. é, do- tem menos importância do que um grupo, ainda nessa página, tá? E aí depois começa o seu nome dessa esposa? Gislaine. Gislaine. Elaine. Gislaine. Gislaine. Tá?
Então tá, Gislaine, você lê ali o que todo indivíduo até antes da figura do Yin Yang, tá? Cosmic Power continua sendo tudo para mim. Tá. Ok. Então, antes da gente começar a nossa leitura, nós vamos fazer algumas respirações e a gente vai pedir os leitores para lerem pausadamente, com volume que todos possam escutar, porque muitos estão aqui sem os livros, né? Vão ser só com a leitura de vocês. Então, a gente pode fechar os olhos, sentir um pouquinho o nosso corpo, expirar, soltando toda a tensão. Já mantém o sorriso. Fecha a boca e pelo nariz inspira profundamente e abre a boca e solta. E vamos relaxando. Fecha a boca, inspira e solta todo o ar. Nós vamos nos sentindo mais presentes. Fecha a boca, inspira, abre a boca e solta todo o ar. E mais uma vez, inspira e expira pela boca. Vamos abrindo os nossos olhos. E então podemos começar a nossa leitura. Cosmic Power, o processo instantâneo. Podemos passar décadas sem comida nem bebida, sem que isso afete nosso metabolismo. Mas nenhum ser humano pode sobreviver nem viver sem o elemento invisível, ar. Os pulmões são nosso maior órgão. Totalmente estendido, os pulmões ocupariam a área de 2 campos de futebol. Muitas vezes, nem temos consciência do quanto o ar e a respiração são importantes para nós. Por meio do sangue e da contração do coração, o oxigênio é distribuído por todo o corpo. Para funcionar, nosso cérebro, sozinho, precisa de 80% do oxigênio absorvido. Se não for abastecido com oxigênio, mesmo que por alguns minutos, por apenas alguns minutos, nosso cérebro, desculpa, por apenas alguns minutos, o cérebro pode sofrer sérios danos. O oxigênio é o alimento para o cérebro, assim como a comida é o alimento para o corpo. A maioria das pessoas respira de forma superficial através dos brônquios. A respiração efetiva envolve o diafragma e a região abdominal. A respiração é uma parte importante da vida e o componente mais importante de Cosmic Power. Por meio dos exercícios respiratórios, se consegue chegar, em poucos minutos, do mais alto nível de estresse, a atividade máxima do sistema nervoso simpático, imediatamente de volta à harmonia, com o parasimpático e todo o sistema nervoso. O quão forte é o efeito dessa forma de respiração pode ser verificado em nossos órgãos em poucos minutos. As medições de variabilidade da frequência cardíaca, medidas de VFC, comprovam a eficácia da respiração consciente. Na pele de uma pessoa, é possível observar se o corpo está suficientemente suprido com oxigênio.
Então, a pele fica delicadamente colorida como um pêssego. Se houver muito pouco oxigênio no sangue, a pele adquire um tom levemente acinzentado, amarelado ou esverdeado, e as rugas por todo o corpo atingem o seu auge. A seguir, um teste relacionado. Com o polegar e o dedo indicador, belisque a pele da parte superior da mão e puxe-a para cima. Se, após soltar essa dobra, permanecer e a pele não voltar imediatamente à sua posição original, isso evidencia uma insuficiência de oxigênio no sangue e tecidos do corpo. Isso significa que é necessário ingerir mais líquidos e praticar mais exercícios. Todos podem aprender esta respiração consciente e eficaz a qualquer momento em um curso e aproveitá-la para o resto da vida. Tudo que uma vez aprendermos, não desaprendemos mais. Infelizmente, constatei que o efeito da energia curativa não flui se quisermos conservar tudo apenas para nós mesmos. Obviamente, para ativar essas energias é necessário estar em um campo forte e poderoso, por assim dizer, em um grupo de pessoas. Uma possível explicação para isso é que é mais provável que essas frequências ou energias especiais estejam potencializadas em um grupo e que o grupo, como um todo, amplifica o sinal e o canal. Mesmo depois, o campo conjunto permanece como um todo. Se, posteriormente, apenas uma pessoa, em um determinado momento e lugar, se reconectar através da respiração, cada pessoa que integrou o grupo estará, naquele momento, automaticamente presente e energizada com essa frequência de cura. Por esse motivo em si, é compreensível que o que foi aprendido neste método seja tão eficaz e que algumas pessoas só falem de milagres. De acordo com a medicina tradicional chinesa, o pulmão é um órgão das emoções. É nele que se localiza a tristeza. Aquele que consegue rir bem precisa de ar. Todos sabem disso. Depois de muitas risadas, geralmente ficamos com os músculos abdominais doloridos. Dessa maneira, a respiração correta nos ajuda a ter mais alegria de vida. Respirar corretamente e tocar os arcos costais inferiores durante a respiração servem como antidepressivo. Na minha experiência, Cosmic Power é o método mais eficaz e rápido para a ampliação da consciência. Ele nos conduz à unidade de tudo. Nossos emaranhamentos e nosso ego às vezes constroem barreiras à nossa frente para supostamente nos proteger. Então, a resistência à respiração e à meditação, que as tornam quase impossíveis para nós. Portanto, são necessárias a maior força de vontade possível e disciplina absoluta. Uma boa atitude seria: nada nem ninguém vai me impedir e me apartar disso, nem os meus antepassados, nem meu ego. E isso continua cada vez mais, isto é, sempre em frente, nunca para trás. Se utilizarmos essas técnicas, também atrairemos outras pessoas para a nossa vida. Tudo será diferente em nossa interação com nossos velhos conhecidos. Porém, não sofremos nenhuma perda com isso. Pelo contrário, muitas pessoas novas estão sendo atraídas para a nossa vida, exatamente de acordo com nossa frequência. Vale a pena observar esse processo mais de perto. O indivíduo e o grupo. O que eu ainda não entendo, embora tenha usado e ensinado Cosmic Power por décadas, é o seguinte: por exemplo, se você disser
a um membro da família como respirar, com base em sua própria experiência com Cosmic Power, você vai descobrir que nada acontece. Aparentemente, deve ser um grupo cujos membros sejam guiados juntos, e então, como um grupo, liberem energia suficiente para entrar juntos no outro plano e abrir novas portas. Se muitos batem ao mesmo tempo, porém que as portas se abrem mais rapidamente. Parece. Só volta um Parece, pouquinho, Vanderlei, nessa última frase, por favor. Se- se, muito, se muitos batem ao mesmo tempo, parece que as portas se abrem mais rapidamente. Aparentemente, somos capazes no grupo de gerar frequências mais fortes do que individualmente. Ao que parece, no universo, um indivíduo tem menos importância do que um grupo. O que todo indivíduo recebe com as instruções do curso de Cosmic Power ficará com a pessoa pelo resto da vida, desde que continue a praticar regularmente. Uma vez aprendido, sempre disponível, um efeito particularmente positivo é frequentemente visto em problemas cardiovasculares e do sistema circulatório, assim como em queixas de origem desconhecida. Graças à prática regular, é possível evitar as consequências físicas decorrentes de acidente vascular cerebral, o AVC. Há algum tempo, uma mulher muito conhecida e influente participou de um dos meus cursos de Cosmic Power. Ela disse: "Eu não entendo isso. Se apenas 5% do que você diz for verdade, o mundo inteiro deveria estar sentado aqui." Com toda a sua energia, ela espalhou o meu método para seu grande círculo de conhecidos. Mas ela também notou que muitas vezes era ignorada quando se referia a Cosmic Power. Isso a deixou tão triste que depois de 5 anos ela deixou de oferecer cursos. Ela explicou que em sua vila todos a conheciam e novas pessoas quase nunca iam àquela área remota. Até hoje ela vive dessa forma. Em situações como essa, sempre me vem à mente o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, que diz: "Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos." Cosmic Power é muito mais do que respirar, meditar e fazer imposição das mãos. É algo completamente diferente, algo que ainda não é reconhecido no mundo. O que distingue Cosmic Power de outros métodos conhecidos por mim é o fator de tempo. Eu preciso apenas de 10 minutos, não mais que isso, não de horas. O fato de eu precisar apenas de 10 minutos não tem nada a ver com o método, mas sim comigo. De quanto tempo preciso para interagir com o ponto central do campo? Isso é tudo que importa. Cosmic Power é um processo instantâneo e atemporal. Para se conectar com esse canal, estimamos 10 minutos. Uma vez conectado e ajustado, é um fenômeno de segundos até que a passagem total aconteça. Existem métodos semelhantes que, porém, são completamente diferentes em seus resultados e não são comparáveis. Parece-me que uma nova humanidade está se formando e Cosmic Power proporciona processos de consciência necessários para isso. Eu garanto que realmente procurei por métodos eficazes em todo o mundo e tentei tudo o que eu vi ou li a respeito. Cosmic Power é tudo, e tudo nunca rejeita coisa alguma, porque também é parte de tudo, e também uma parte de mim. Mas ainda assim, Cosmic Power continua sendo tudo para mim. Ok, muito bem. Ontem nós tivemos um encontro, né, com os avançados e nós fizemos essa leitura. Nós fizemos e não comentamos nada, né, porque toca tantos pontos.
né, interessantes, que hoje a gente resolveu, né, trazer de novo. A Cleide tinha escolhido ontem esse trecho para a gente. Eu falei, vamos colocar hoje na comunidade para que todos, né, tenham oportunidade de comentar no que foi mais tocado, no que ficou surpreso, no que isso, no que foi tocado e no que mais ficou surpreso, né? Eu gostaria que vocês, então, falassem algo. Quem quiser pode levantar a mãozinha, porque são pontos muito importantes, né? Inclusive a Sophie, né? Mostrando o quanto que ela buscou e quanto ela vê que esse método é o mais eficaz e eficiente, né? Ok? Quem gostaria? Quem estava ontem, né, na nossa reunião, que nós temos muitos instrutores aqui, ouviram ontem, estão ouvindo hoje, e aí podem Vamos também. pedir, Débora, para o pessoal levantar a mão, os instrutores, para eles conhecerem? Uhum. Mas é, eles vão falando aqui, porque a gente vai ficar com pouco tempo de esperar todo mundo levantar, Daniela, porque esse trecho é longo, mas eles podem deixar a mãozinha levantada, né? Ok? São pessoas que dão cursos abertos a todos e gratuitos nas suas cidades, né? Então, tem cursos em várias capitais. Quem aqui for da comunidade que quiser participar, é só perguntar para a gente, viu? Na comunidade, se a gente tem algum multiplicador na sua cidade, porque é muito maravilhoso viver o que a Sophie fala nesse texto, né? O diferencial dos encontros em grupo. O pessoal que está se mostrando aí são todos multiplicadores. Sim. Então, e quem gostaria? Agora eles levantaram a mãozinha, nós vamos ficar também confusos, saber se eles querem falar ou não. Verdade, verdade. Você Quem quer falar gostaria? alguma coisa, Alba? Eu quero falar, deixar aqui realmente essa força do grupo, né? Foi a minha mensagem aqui, essa força de estar junto. Na condução aí do Cosmic Power é muito bacana, sempre aparecem pessoas, né? Eu quando é engraçado, eu dei uma enfraquecida, eu sinto que eu dei uma enfraquecida, eu estava indo ao longo dessa caminhada, estou indo para o meu sétimo grupo de Cosmic Power, né, meu sétimo curso, mas eu dei uma parada nesses últimos meses, eu não estava encontrando a agenda mesmo, né, os dias, e eu me senti totalmente enfraquecida, e vejo a força que tem o grupo, e já percebo a força que tem esse curso, e percebo também a força dos nossos encontros toda terça-feira, que eu já deixo aqui minha agenda, não faço, eu não quero ir para outro lugar. E é só agradecer, tá? Por essa força, realmente tem uma força gigante esses grupos. Ok, muito obrigada. A gente tá aqui. Inclusive a comunidade aqui, né, Débora? Esses encontros aqui nos fortalecem também. É, isso aí é o que a Alba falou, né? Que eu ia também falar, você está falando. Nossos encontros aqui, a gente forma esse campo de energia, nós somos muitos. Então, aqui também esse campo de cura. Então, quanto mais pessoas, mais energia nós teremos aqui. Então, as nossas meditações, né? A gente pode, às vezes, achar que a gente escutou uma palavra e que a gente não entendeu, mas aquela palavra movimenta algo em nós, né? E essa leitura separada é diferente dessa leitura em grupo, justamente porque a energia aqui é maior. Então, estarmos aqui é algo também que é mais potente, né? Então, é muito bom esse nosso encontro aqui, ok? Mais alguém?
Gostaria de Alba, comentar. você é de Salvador? Oi, oi, Daniela, eu sou de Ireceba, eu sou baiana, na verdade, né? Mas eu estou a 500 quilômetros de Salvador, Ok, todo da Bahia aqui, bem longe. maravilha. Obrigada, querida. Não. Posso dar uma Delaine? sugestão, Dani? Eu vou Hum, adicionar, anotar os nomes das uhum, pessoas e depois eu mando a pessoa de cada região, tá bom? Para a tá gente não bom, interromper o processo, tá bom? Obrigada. perfeito. Adelaine, quer falar, Adelaine? Então, Ok, tá quem bom. gostaria de falar algo, então? Alguma Acho que compreensão? a Aparecida. Boa noite a todos. Boa noite. De fato, essa leitura ontem aconteceu, né, na nossa reunião. E algo que a professora Débora disse lá, que eu não comentei, mas que também aconteceu na minha turma. E tá isso dentro da nossa leitura de hoje, que foi a mesma de ontem. No segundo dia do curso, né, que eu dei, uma pessoa disse que tinha reunido um grupo, né, no trabalho e pediu para que o pessoal inspirasse e teve um resultado maravilhoso. Com isso, uma pessoa me perguntou: podemos ensinar? Aí eu disse: mas como vai ensinar? Se vocês estão começando agora e está recebendo um pouquinho da Aparecida, é bem pouquinho que vocês estão recebendo. Vocês precisam chegar no ponto que a Aparecida e os outros instrutores chegaram, para depois multiplicar. Beber da fonte, porque a partir do momento que vocês estiverem numa meditação na comunidade, vocês vão perceber, sentir a diferença, o poder dessa, né, desse espaço. Quanto maior ele é. Enfim, se eu vou dar o pouquinho que eu recebi, eu vou acabar ficando sem nada. E eles falaram: nossa, todos no grupo daí. Nossa, então nós temos que beber da fonte. Eu falei, exatamente. Todos nós precisamos beber da fonte. Eu estou aqui passando para vocês, mas eu medito todos os dias, 3 ou mais vezes por dia, 15, 20 minutos. E vocês estão iniciando. Quando vocês estiverem nesse patamar, aí vocês vão poder se multiplicar. E entenderam perfeitamente, e não ficaram, sabe, assim, aborrecidos. Mas eu tive esse acontecido no meu grupo. Eu não comentei ontem, porque eu falei, amanhã a gente vai. E olha, a mesma leitura hoje. Que maravilha. Obrigada. Obrigada, Aparecida. Isso é muito importante. A gente está aqui se reunindo, e se a gente quiser que alguém faça meditação ou respire, ela vem aqui nesse campo, porque o que a Aparecida falou é muito importante. A gente faz um preparo, e nós temos um preparo especial, que por enquanto é só a Sofia que faz conosco, né?
Nós temos uma expansão especial dos nossos centros de energia, e nós temos, então, esse preparo e essa autorização e o suporte energético da Sofia. Aí no livro mesmo fala, né, que mesmo a pessoa não estando, quando ela se reúne, que os outros também estão como se estivesse conectado. Então, todas as vezes que nós estamos dando um curso, nós temos essa permissão e nós nos conectamos com a Sofia, que é a fonte, como a Aparecida bem falou aqui. Então, se vocês quiserem, né? Ai, tá tão bom, eu vou ensinar meu marido, eu vou ensinar, tragam para cá, que o efeito vai ser bem mais potente, ok? Muito bem. Mais alguém? Foram tantos aspectos aqui, inclusive como é importante, né? Essa nossa respiração para o nosso cérebro, né? A Sofia chegou a falar aí que se a gente ficar 2 minutos, 3 minutos, alguns minutos sem respirar, nós temos essa morte, porque o nosso cérebro não fica sem esse oxigênio. E o quanto do oxigênio que nós respiramos vai todo para o nosso cérebro. E nós tivemos a oportunidade de ter medições científicas com a professora que está junto com a Sofia nessas pesquisas. Ela colocou eletrodos e foi medindo as transformações que a nossa massa encefálica, como o nosso cérebro vai se modificando, como aumenta as sinapses do nosso cérebro. Então, tudo vai melhorando, porque essa respiração consciente, ela não só traz benefícios para o nosso cérebro, quanto vai melhorar mais ainda o que a gente tem na nossa parte cerebral, né? E aumentar ainda mais essa conexão nossa do coração com o nosso cérebro. E aí vem todas, né? A intuição, as nossas outras clarividência, clareaudiência, tudo isso vai podendo ser desenvolvido, né? Então, essa é uma parte muito importante que ela falou e tem como ser medido isso, né? Essa melhora da respiração consciente na nossa saúde e no nosso cérebro, né? Mais alguma parte? Algum, algum dos leitores, gente, que gostaram de alguma parte específica, que leram? Enquanto o pessoal se anima, Débora, eu vou comentar de Uhum, uma parte que eu acho bem importante, uhum, que ela fala, né, que ela diz assim, que na minha experiência, Cosmic Power é o método mais eficaz e rápido para a ampliação da consciência e ele nos conduz à unidade de tudo. E aí ela faz um aviso: os nossos emaranhamentos familiares e o nosso ego, às vezes, constroem barreiras à nossa frente, supostamente para nos proteger. Então acontece uma resistência à respiração e à meditação, que as tornam quase impossíveis para nós. Portanto, são necessárias a maior força de vontade possível e a disciplina absoluta. E ela coloca em negrito aqui: uma boa atitude seria: nada, nem ninguém vai me impedir e me apartar disso, nem os meus antepassados, nem o meu ego. uhum, Então, é aquela hora em que você teima e vai e faz, né? Eu acho que essa é uma parte que toca muito a todos nós. A gente poder realmente bater o pé e fazer o que só a gente pode fazer. Ninguém vai fazer por nós, né? uhum. É muito importante isso, né? Essa resistência que às vezes o nosso sistema nos traz, né? E por nós queremos ser fiéis a ele, né? Eu vou ser fiel ao meu sistema, né? Então, todo mundo pobre, todo mundo com raiva dos homens, todo mundo. E aí, cada um com a sua repetição dessa história que os ancestrais trazem, né?
E aí, quando você vai respirar, que você vai ter essa expansão de consciência, porque ela fala aí, né, Daniela, também, que a gente inclui tudo. E tudo que existe, o bom e o ruim, porque o ruim faz parte, né? O ruim também Uhum. faz parte. E quando a gente não distingue, né, não escolhe, isso eu quero, isso eu não quero, né? Essa expansão que a gente vai tendo de consciência faz com que a gente diga sim para a nossa história e pode, então, fazer de maneira diferente, né? Ok? A Francisca, Débora. Francisca. Boa noite. Boa noite, Francisca. Então, eu quero comentar da parte daquela comunidade, aquela senhora na comunidade que ela dava o Cosmic Power e as pessoas não aderiram. Aí tem até aquela passagem da Bíblia, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, eu quero que vocês comentem a respeito disso para eu ter uma melhor compreensão. Grata. O que que você entendeu disso? Eu acho que você compreendeu. Você já foi falando na sua pergunta. Sim, eu entendi que nem todo mundo ainda está preparado para o Cosmic Power. É Uhum. isso mesmo? Sim, sim. Pelo que Daniela falou antes, dessa resistência nossa, né? E porque existe também um grau de consciência que te vai fazer caminhar mais do que os outros. Porque muitos vão desistir, né? Quando chegar o primeiro obstáculo, vai desistir. Mas tudo que é possível no Cosmic é possível para todos. Todos que tomarem essa decisão, né, vão conseguir o mesmo, a mesma coisa. Mas muitos não vão seguir adiante, ok? Então seria isso. E quem escolhe, Francisca? Quando a gente ouve esse trechinho de Mateus, né? É algo que vale a gente pensar nessa Uhum, consciência como um todo, né? Dentro também das constelações, a gente estuda muito a atitude de quem quer pertencer a todo custo, tá ainda vivendo naquela infância espiritual que aquela somente as crianças permanecem inocentes, né? Que é o Bert nos dizia isso, que as crianças querem porque querem pertencer e não crescem, não fazem um pouquinho diferente, né? Então esse fazer um pouquinho diferente no nosso sistema, a gente vai parando de barganhar por esse pertencimento, porque pertencimento ele não vai ser dado a você em função do que você fizer, porque lugar é pertencimento é. Só que se você entra nesse psiquismo de barganha, de ficar fazendo algo para poder pertencer, se eu ficar diferente demais do meu sistema, eles não vão mais me querer, e aí eu paro de meditar, eu paro de respirar, porque eu vou sentir menos raiva dos homens se as mulheres na minha família não são, não é permitido ainda a elas, né? Eu gosto muito dessa palavra, ainda. Porque ela confere movimento e possibilidade. E a Sofia ela fala que se a gente persevera, o que de pior pode acontecer? É simplesmente o meu sistema, o meu clã ter acesso a mais escolhas. E quem quiser ainda ficar nesse tipo de raiva para seguir esse exemplo, vai ficar, mas também quem quiser sentir um pouquinho menos de raiva, também vai ter esse recurso, né? Então, quando a gente abre os recursos do sistema, é para o benefício também de todo o clã, ainda que façamos isso sem qualquer intenção, né? Então, ir além do desejo infantil de pertencer é só para quem tem muita disciplina e quem está disposto a fazer um pouquinho diferente, né? Escolher um caminho um pouquinho diferente. Ô, Vanderlei, Débora. uhum, O texto bastante rico, né, em informações ali, e eu fui anotando algumas coisas que me chamaram
né? O cérebro necessita de muito oxigênio, né? 80% do oxigênio para um bom funcionamento. Isso é muito. Quanto de oxigênio precisa, né? Para o cérebro funcionar bem, né? E também em poucos instantes ali a frequência cardíaca ela estabiliza. Isso é importante a gente saber, né? Porque às vezes você está ofegante e uma simples respiração ali, no caso da técnica Cosmic Power, já te coloca em bom funcionamento. Isso é muito rico, né? E a questão da pele, né? A pele colorida, que é um bom sinal, você saber, né? Isso é bem interessante. A, a energia curadora que o grupo, né, gera é muito grandiosa. E se uma pessoa, né, o grupo potencializa essa energia. E se uma pessoa posteriormente for fazer, ela vai ainda estar ancorada com essa energia. Isso é muito grandioso, né? O poder que o grupo traz. Então, isso me chamou bastante. O pulmão, né, que é o órgão das emoções, isso é bastante, é uma informação preciosa, né? A gente saber que a respiração está concentrada nos pulmões, tudo aquilo que a gente carrega dos traumas, né? Então isso é bem interessante. E 10 minutos é o que basta, não é horas. Isso é muito grandioso. E é isso que me chamou assim. E eu fui anotando por isso. Obrigado. Nossa, a causa de nossas doenças, a maior causa é o nosso estresse, né? E como essa respiração consciente, né, leva esse oxigênio e é de maneira instantânea, tá tudo aí que você falou mesmo. De maneira instantânea a gente reduz esse nosso estresse, né? Então, a gente respirar várias vezes, né, em situações difíceis, ou quando a gente vê que a situação vai ser difícil, a gente já respira antes, né? Então, a gente sempre vai ter mais saúde, né? Com essa respiração consciente. E manter o sorriso, né? Ela fala da barriga até doer, né? Quando a gente dá essa gargalhada, como isso também traz benefícios para a nossa vida, né? Ok? Muito bem. Mais alguém? São tantos pontos. Eu normalmente gosto que a gente lê, às vezes, um trecho menor, para a gente poder se ater mais àquilo, né? E essa experiência, né, de levantar a pelezinha da mão, né? Pega a palma da mão, levanta a pele e solta, né? Cada um vai poder fazer isso e ver o grau que está de oxigenação no sangue. E aí, se Uhum. não tiver tão bem, a gente beber mais líquido, respirar mais profundamente, com mais frequências. Então, o nosso corpo dá todos os sinais, né? E a gente cuida do corpo e o corpo também, quando dá esses sinais, está cuidando da gente, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, né, de ir adiante. E voltando de novo, né, nessa parte que a Sophie fala, né, que não consegue método melhor do que o Cosmic Power, né? Porque realmente é instantâneo, como o próprio Vanderlei falou. E às vezes a gente duvida, porque é tão rápido e tão fácil que a gente às vezes quer complicar as coisas para achar que aquilo é bom, né? E já tem uma frase que diz que tudo que é complicado já não é bom, que o que é essencial é rápido, né? Então, que a gente confie, até a outra pessoa falou, né? Uai, mas se isso tudo fosse verdade, o mundo todo estaria querendo praticar isso. E ela conclui, né, com essa frase, que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque quando a gente aprende a falar sim para a nossa vida, e para o nossa história e o nosso passado, a gente começa a receber as bênçãos, né? Da nossa história. Porque tem um lado da nossa história que é difícil, então nós temos
algo também que os nossos antepassados nos protegem. Então, nem todos chegam nesse ponto de receber essas bênçãos, mas escolhidos, sendo que essa escolha, ser escolhido, também é nossa responsabilidade de dar esse passo, né? Ok? Eu lembrei de uma coisa, Débora. A primeira vez que eu tive num evento com Bert e a Sophie Hum, foi aqui em Brasília em 2016. hum. Tem 10 anos isso. E a gente estava no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Você veio em 2016 aqui? Não, eu fui em Tinha. São Paulo. Tinha, Débora, umas 1.200 pessoas. Uhum, E tava a Sofia e o Bert lá na frente. E eu lembro que, por acaso, entre aspas, eu fui toda vestida de branco. Foi meu primeiro evento da Henninger. E eu uhum, estava sentada na última fileira. Assim, lá nas últimas mesmo, bem longe. E aí a Sofia queria fazer uma constelação que ela precisava de 12 mulheres. E aí você fala sobre ser escolhida, né? Ela falou: quem quer vir aqui representar? Eu preciso de 12 mulheres. Imagina, 1.200 pessoas, o povo todo pulou. E eu sou autona, eu lá no final, na última, só que eu tava toda de branco, eu nem sabia muito menos o que que era Cosmic Power. E eu fiquei assim, para cima e para baixo. Isso me fez pensar no que você falou, porque para você ser escolhido, você tem que fazer alguma coisa. E eu pulei da cadeira e fiquei lá me esticando, entendeu? Então, quando você falou isso, caiu a ficha para mim. Que para a gente ser escolhido, a gente tem que dar um passo para receber algo de presente, não é? Então, uhum, eu tô há tempos tentando entender isso, né? Essa expressão, mas você pegou o elo perdido. Para você ser escolhido, você tem que fazer alguma coisa, né? uhum. Então, e fui escolhida naquele dia. Se eu tivesse ficado sentada, eu não ia nem dar a chance de ser escolhida. Você já escolheu antes, você escolheu ir, né? Você já fez Hum. essa escolha de ir, porque mesmo que ela não te chamasse, você já também Uhum. fez essa escolha, né? A gente está aqui também já é uma escolha. E também tem uma outra coisa que fez te escolher. Você se prontificar e porque ela respeita quem vai levantar a mão. Ela não, se a pessoa, quem gostaria, então ela olha quem gostaria. Mas o campo também faz essa escolha de quem Hum. está relacionado com aquele tema, né? Quando a gente é trabalhado, quem também tem aquela história? Quem vai receber a cura? Todos são curados num campo de constelação, que todos nós, em algum momento, temos. Mas quando a gente levanta e ela escolhe, a minha história precisa ser muito trabalhada com esse tema aqui. Mas você Uhum. quis ser corajosa, né? Porque muitas vezes a gente vai lá e escuta algo que é difícil. Então, realmente, a gente tem que se expor, né? Se expor. Que bom. Bom, a Mônica levantou, a gente vai escutar a Mônica e aí a gente vai meditar, né? Então, é porque, na verdade, tem um negócio aqui no meio para desativar mudo. Tá. Tá dando para escutar já, né? Oi. Então, é porque eu tava pensando, quando eu levantei a mão, tem a ver com, na realidade, com o que a Daniela acabou de falar, mas talvez numa outra perspectiva. Eu estava pensando assim na questão da autorização, de eu me autorizar, entendeu? Essa escolha. E às vezes a gente fica, de fato, boicotando essa autorização, eu me permitir, sabe, ser escolhido. Assim, de repente, eu acho que chamado a gente está sendo o tempo todo, principalmente nesses âmbitos aqui que a gente se encontra agora e nas mais diversas formas de expressão, até fora dessa desse espaço do Cosmic Power. Eu acho que são chamados, são inúmeros, né? Sinais, sonhos aí. Mas eu me autorizar, eu acho que é algo que tem que partir lá muito do íntimo, né? Essa coisa de eu permitir que eu própria seja escolhida. Isso que eu estou dizendo tem um link com o que ela acabou de falar. E ainda
estendendo só um pouquinho mais, eu penso que o não me escolher, às vezes, tem muita relação com episódios vividos desde a infância, sabe? Em que você era interditado nas tuas escolhas, sabe? Pelo mundo externo, talvez a família, a própria sociedade. Então, eu acho que é um movimento que, por um lado, é simples e, por outro, não é tão simples. Tem um pé numa complexidade, que é o desconstruir as barreiras que eu mesma vou levantando a partir da minha história de vida, sabe? E porque essa coisa de você se permitir essa respiração consciente. Eu vivenciei ontem à noite num grupo, um momento assim, que uma pessoa, inclusive que é vinculada ao Cosmic Power, o Denilton, conduziu inicialmente, né? Depois a gente se permite sozinho, mas iniciou a condução de uma meditação e eu me senti tão bem, tão bem, tão incrivelmente bem, que você fica pensando assim, por que que você não destrava os gatilhos e não se permite essa sensação várias vezes ao dia, entendeu? Em inúmeras ocasiões. Eu acho que são as dificuldades que você encontra internas e o mundo agitado demais, corrido demais, o excesso de estímulos, né? São estímulos principalmente midiáticos, muito, muito intensos, a que a gente está sendo bombardeado constantemente. Então, por um lado, são escolhas muito simples, simplesmente respirar como um bebê, uma criança, e por outro lado, é você achar o teu lugar no meio de tanta movimentação que esse mundo nos apresenta, o mundo no qual a gente vive atualmente. É isso que eu queria colocar. Obrigada. Você falou muito bem, e aí ela fala, né, que você tem que tomar essa decisão. Nada vai me impedir, né? O que que é, o que que não é, a gente pode entender depois. Se a gente vê que tem algo segurando, eu vou tomar a decisão. Se a gente ficar preso, por que que é que eu não estou fazendo, o que que está acontecendo, também é uma perda de energia e a gente acaba não fazendo. Então, eu vou, por mais que a minha história, que a internet, que tudo me tire dessa minha. Eu tenho que ter essa disciplina e tomar essa decisão, né? Eu vou, tá bom? Bom, então agora nós vamos meditar, né? Ok? Chegou a hora. Depois a gente pode voltar em outro tempo nessa leitura novamente, tá bom? Então. Vamos virar de lado, a gente não respira de frente para o computador. Eu acho que todo mundo que está aqui já sabe disso, que não está aqui a primeira vez. A gente vira o nosso ombro direito para a tela. A gente pode ficar um pouquinho com os olhos fechados, observando a nossa. Muito bem. Vamos rodar aqui a nossa tela, ver quem está aqui conosco, com esse sorriso. Que bom, né, meus queridos? Muito obrigado por meditarmos juntos, por esse encontro. Obrigada, Daniela, Cleide, obrigada a todos. Tirou